quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu recebo o Espírito Santo. Todos nós recebemos o Espírito Santo, Ele vem fazer morada em nós. Mas o batismo com o Espírito Santo é um degrau a mais, é um degrau acima, é algo a mais. Isso, domingo que vem. Terceiro, Jesus cura. Olha, irmãos, quando a gente vem para Jesus, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente vem todo ferido, é ou não é, irmãos? A gente vem todo ferido. Às vezes a gente acha que não, mas quando a gente começa a ter um encontro com Jesus, a gente começa a perceber que tem muita coisa na nossa vida que não deixou a gente prosperar, não deixou o nosso relacionamento prosperar, não deixou a nossa vida andar para frente, porque nós estamos cheios de feridas. E Jesus veio para curar o corpo, a alma e vivificar o espírito. Quem crê, diga amém. E quando nós andamos em retidão, em santidade, o último estágio do cristão é ir morar no céu com Ele. Por isso nós cremos piamente que Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. Quem crê, diga amém. Jesus vai voltar. E deixa eu dizer um negócio para você. Está por um estalo de dedos. A Bíblia diz que aquele que está limpo, mantenha-se limpo. E aquele que está sujo, suje-se mais, porque não existe meio termo com Jesus. A Bíblia diz que é sim, sim, não, não. Se você está em cima do muro, eu quero dizer para você, com toda certeza, vou usar uma figura de linguagem. Quem está em cima do muro, não vai morar no céu com Jesus. E deixa eu te dar uma notícia um pouco mais triste, aí eu vou ser um pouco mais enfático. Deixa eu dizer um negócio para você. Você sabia que o muro é do diabo? Que isso, pastor? Quem está em cima do muro está no que é do diabo. Estou fazendo uma figura de linguagem, porque a Bíblia é muito clara. Sim, sim. A Bíblia é muito clara. Sim, sim. Não tem meio. Se eu estou em cima do muro é porque eu ainda não me decidi ainda. Eu não sei se eu quero para a esquerda ou não sei se eu quero para a direita. Pastor, estou vivendo um problema. Eu não sei, irmãos. Os discípulos morreram de forma trágica. Se você for estudar a história dos discípulos de maneira separada, um contexto histórico. Só para você ter uma ideia, Pedro, quando pegaram Pedro e quando foram matar Pedro, eles iam pregar Pedro na cruz, da mesma forma que fizeram com Jesus. Sabe o que Pedro disse? Não sou digno de morrer como o mestre morreu. Me sacrifica, me prega de cabeça para... Então não tem nenhum problema e desculpa para eu deixar de servir a Deus. Nenhuma dificuldade é desculpa para eu poder deixar de viver em santidade. Nenhum problema é desculpa para eu entrar numa situação que me leva a perder a minha santidade ou a perder a minha salvação. Nenhum problema. Não existe problema financeiro, não existe problema emocional, não existe nenhum tipo de problema, não existe nenhum problema de relacionamento, não existe nenhum problema capaz de me tirar da presença de Deus. Não existe. Porque nós vivemos muitos problemas, isso é fato. Quem concorda com o pastor, diga amém. Vivemos um problema e entramos no outro. Deixa eu te dar uma notícia. Vai ser assim até a volta de Jesus. Tem dias que é bonança, tem dias que é tempestade, é ou não é? Tem dias que é bonança, tem dia que é tempestade. Tem dia que é bonança, tem dia que é tempestade. Vai ser assim até a volta de Jesus. É assim. E nós precisamos aprender a conviver com essas dificuldades. O que é salvação, pastor?
Salvação é a obra completa de Deus, que consiste em trazer o homem do estado de pecado ao estado de glória. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Salvação é a obra completa de Deus através de Cristo, que consiste em tirar o homem do pecado, da vida longe de Deus. É a obra que religa o homem a Deus. Quem é que pode ser salvo, pastor? Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem é que pode ser salvo, pastor? O texto diz assim, olha, pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem é que pode ser salvo, pastor? Todo aquele que crê, todo aquele que acredita, todo aquele que acredita no sacrifício de Jesus, todo aquele que acredita na cruz, todo aquele que acredita que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, todo aquele que crê pode ser salvo. Não há discriminação. Todos nós podemos ser salvos, independente da classe social, cor, independente de qualquer coisa. Todos nós podemos ser salvos. O que eu preciso fazer, pastor? Abrir o meu coração. Eu preciso entregar a minha vida para Ele. Eu preciso acreditar no sacrifício. Tito capítulo 2, versículo 14 diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Iniquidade é pecado. E purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Isaías capítulo 55, versículo 7 diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Quando a Bíblia diz assim, ó, deixe o ímpio o seu caminho, a Bíblia está dizendo que é aquele que não entregou a sua vida ainda para Jesus. A Bíblia está dizendo que é aquele que ainda tem prazer no pecado. A Bíblia está dizendo que é aquele que até fala que acredita em Deus, mas as suas atitudes, a forma com que ele vive, não condiz com aquilo que ele fala. Nós estamos vivendo numa época em que as redes sociais falam uma coisa e a vida particular das pessoas falam outra. E é assim, irmãos. A grande maioria de nós tem um perfil bacana, uma história legal, um status bacana no WhatsApp, mas a vida particular da pessoa é vida de iniquidade. E deixa eu dizer um negócio para você. Todos nós somos pecadores. Quem concorda com o pastor, diga amém. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Vamos cometer erros. Em algum momento a gente vai falar alguma coisa, em algum momento a gente vai fazer alguma coisa, e a gente vai transgredir a lei. Qual a diferença? O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. O Espírito Santo de Deus vai nos convencer do erro, vai nos convencer daquilo que falamos, vai nos convencer daquilo que fizemos, e nós vamos olhar para nós, entrar para dentro de nós, que é aquele texto que nós ministramos na ceia. Examine-se o homem assim mesmo. Nós mesmos vamos ter condições de olhar para nós, através do Espírito Santo, através da cruz, e vamos poder dizer: Senhor, eu pequei, e
eu me arrependo do meu pecado, e eu me arrependo do meu erro, e Jesus vai dizer: está perdoado, o meu sangue já te levou, o meu sangue já te limpou. Mas o texto que nós lemos, ele diz assim: olha, deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que considerará, que compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus é grande em perdão. Então, seja qual for o erro que eu cometi, a Bíblia diz que se eu me arrepender de todo o meu coração, Deus é fiel e justo para mim perdoar, fecha a conta e passa a régua. Qual é o problema nosso hoje? O problema nosso hoje é que nós vivemos em iniquidade. O que é iniquidade, pastor? É o pecado programado. Diz comigo assim: pecado programado. Você acha que tem gente que faz assim, irmãos? Vive o pecado programado? Oh, como tem, irmãos. O que é o pecado programado? É pecar sabendo que está pecando. É fazer algo, é sair daqui e ir lá fazer algo sabendo que está errado, mas mesmo assim fazer. Isso é iniquidade. Isso é viver um pecado programado. Amanhã eu peço perdão. Você já fez isso, irmão? Amanhã eu peço perdão. Não, mas não tem nada a ver não. Amanhã Deus vai me perdoar, Deus vai me perdoar. Então, mas você está vivendo em pecado. Você está pecando de forma programada. E a Bíblia chama isso de pecado de iniquidade. E talvez esse seja o pecado mais perigoso. Pastor, mas não existe pecadinho nem pecadão. É que o pecado programado, não existe o temor no pecado programado. Deixa eu ver se eu consigo fazer você entender. Quando eu programo o pecado, não há temor no meu coração. Pode haver medo, temor não. Existe uma diferença entre medo e temor. E eu costumo dizer, e às vezes eu sou meio radical, e às vezes tem muita gente que até fala assim: pastor, o senhor é muito radical. Mas gente, Jesus foi radical, sim ou não? Jesus foi radical na maioria do seu ministério. Quando o jovem rico veio falar com ele: Senhor, mestre, Messias, o que eu preciso fazer para ser salvo? Olha, havia uma dúvida: o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus: olha, larga tudo que você tem, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue. Aí o jovem rico pensa, analisa, vira as costas e vai embora. O texto segue dizendo que Jesus foi atrás dele? O texto segue dizendo que Jesus foi atrás dele, sim ou não? Não. Porque o jovem, ele estava consciente do que estava fazendo. Ele estava abrindo mão de Jesus. Ele estava abrindo mão de Jesus. Então eu costumo dizer que tem muita gente que vai para o inferno por causa do medo. Porque tem muita gente que acha que eu canto, eu adoro, eu oro, eu faço isso para eu não ir para o inferno. Deixa eu dizer um negócio para você, talvez você nunca ouviu isso. Não ir para o inferno é apenas uma consequência da sua vida de intimidade com Deus. Não ir para o inferno é apenas uma consequência da sua vida de comunhão com Deus. Não ir para o inferno é apenas uma consequência da sua vida de obediência ao Deus Todo-Poderoso. Então você não precisa ficar com medo de ir para o inferno. Você não precisa vir para a igreja com medo de vir para o inferno. Não, venha para a igreja para adorar a Deus. Venha para a igreja para exaltar a Deus. Venha para Deus para viver em unidade. Mas não venha para a igreja por medo. Porque se você vier para a igreja por medo, você vai para o inferno da mesma forma. Pastor, mas o senhor está falando sobre salvação, então eu estou te ensinando a ser salvo. Estou te ensinando a ser salvo. Eu estou te mostrando que não adianta você ter medo, você precisa ter temor. E temor é respeito, temor é adoração,
Temor é reconhecimento do poder e da graça e da glória de Deus. Isso é temor. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Todo aquele que nele crê. Jesus veio para todos. A salvação é para todos. Diz comigo assim: a salvação é para todos. Pastor, mas eu sou muito ruim. Olha para um cara ruim aqui, olha para um cara ruim. Você está olhando para um cara ruim? Não, pastor, eu conheço o senhor é um cara bom, o senhor é um cara legal, o senhor é um cara paciente. Eu não. O Espírito Santo de Deus que está em mim é que me faz ser um cara paciente, é que me faz ser um cara bom, porque a Bíblia diz assim, olha, Jesus diz assim: bom é Deus. Não somos bons. Ninguém é bom. Somos mudados, somos moldados, somos renovados, somos restaurados. Mas ninguém é bom. Mesmo você servindo a Deus há 20 anos, há 10 anos, há 15 anos, em algum momento você ficou chateado com alguém. Você ficou com raiva de alguém, ficou ou não ficou? Seja sincero. Em algum momento você teve vontade de fazer alguma coisa que você faria lá atrás, mas você não fez, porque agora o Espírito Santo de Deus habita em você, e Ele te consolou, e Ele disse: não faça isso. É assim ou não é, irmãos? É ou não é? É ou não é, irmãos? Eu não estou te ouvindo, é ou não é? Em algum momento a gente quer fazer alguma coisa do velho homem. Em algum momento a gente quer, como a gente dizia antigamente, a gente quer descer da cruz. Em algum momento a gente quer se desconverter, porque não somos bons. Bom é Deus que habita em nós através do Espírito Santo. Bom é Deus. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então nós cremos que mesmo sendo pecadores, Jesus morreu e se sacrificou, e trouxe vida eterna para nós, trouxe salvação para nós. Amém ou não amém? Hoje é o primeiro dia. Jesus salva. Jesus salva. Não existe ninguém ruim para Deus, tão ruim que Ele não possa salvar você. Havia 2 ladrões na cruz. Eu gosto demais desse texto, irmãos. Havia 2 ladrões na... Por que o senhor gosta desse texto, pastor? Porque nesse texto eu vejo algo extraordinário. Eu vejo Jesus no meio e 2 pessoas com as mesmas oportunidades. Você está entendendo, pastor? Jesus no meio e 2 pessoas com a mesma oportunidade. O Salvador era o mesmo, Cristo era o mesmo, o Filho do Homem era o mesmo. Jesus estava ali para os 2. Então todos nós temos as mesmas oportunidades. Não importa quem você é, não importa quem você foi, você tem a mesma oportunidade dessa pessoa que está à sua direita ou dessa pessoa que está à sua esquerda. Havia 2 ladrões na cruz, e um disse para Jesus: se você é mesmo filho de Deus, desce da cruz. Ou seja, zombou de Jesus, não acreditou em Jesus. E o outro disse assim: mestre, lembra-se de mim quando o senhor for ter um encontro com o Pai. Lembra-se de mim.
Eu sei que eu tive uma vida toda errada, eu sei que eu fiz coisas erradas, e agora eu reconheço, e agora eu sei, sabendo que o Senhor não fez nada de errado, mesmo assim o Senhor está aqui. Eu mereço, o Senhor não. Diz comigo assim: eu mereço. Nós merecemos, mas Jesus, Ele pagou um preço alto pela minha e a sua salvação. Nós temos a mesma oportunidade. Eu e você temos a mesma oportunidade. Ah, o senhor é pastor. Não vai entrar título no céu, irmãos. Não vai entrar o pastor Ederson lá, vai entrar o Ederson. O título vai ficar aqui. O título é só eclesiástico. É só porque a denominação é assim. Para dirigir a cidade tem que ter um título de prefeito. Para dirigir uma igreja tem que ter um título. É só isso, mas não serve para mais nada. Porque a Bíblia diz que muitos que dizem Senhor, Senhor não herdarão o reino dos... Então está incluído bispo, está incluído pastor, está incluído diácono, está incluído obreiro, está incluído os músicos, está tocando teclado. Se Jesus voltar e não tiver em santidade, vai ficar do mesmo jeito. Quem está entendendo, pastor, diga amém. A salvação, irmãos, é pela graça. Por que nós só podemos ser salvos pela graça? O que é graça, pastor? Graça é o favor de Deus em nós, mesmo sem merecermos. Graça é exatamente o que Jesus fez. Morreu na cruz por mim e por você, mesmo não merecendo. Aquele ladrão que Jesus disse assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se fosse você o levaria? Sim ou não? Sim ou não? Seja sincero. Não. Eu não levaria. Eu tenho certeza que você não levaria. Que você vai dizer assim: eu vou levar um ladrão para minha casa? Eu vou levar um ladrão comigo? O cara foi condenado. Não. Tem até um ditado feio, né? Que tem muita gente que fala, né? Bandido bom é bandido. Mas para Jesus não é assim. Para Jesus não é assim, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte daquele que ainda não entregou sua vida para Jesus. Deus não tem prazer na morte daquele que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Deus não tem prazer na morte daquele que não tem ainda uma vida de experiência com Ele. Então graça é o favor de Deus em nós, para nós, mesmo sem merecermos, de uma forma bem simples para você entender. Alguém te fez um favor que você não merecia, mas Ele fez. A diferença é, nós precisamos aceitar esse favor. Você precisa aceitar esse favor de Deus, você precisa reconhecer esse favor de Deus e dizer: Senhor, eu não mereço, mas ainda assim o Senhor pagou um preço por mim. Ainda assim o Senhor pagou um alto preço. O Senhor deixou a sua glória e veio como um homem, e viveu e morreu, e foi pregado numa cruz, uma lança do seu lado, uma coroa de espinho na sua cabeça, um pano amargo na sua boca, e ainda assim o Senhor não abriu mão de mim. O Senhor foi até o final. Então nós precisamos reconhecer esse favor de Deus, porque Jesus salva. Ele é o único que salva, não há outro. Nada do que fizermos nos faz sermos merecedores. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim o texto:
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu preciso aceitar a graça, eu preciso aceitar o favor. Eu preciso entender esse favor. Eu não mereço, mas Jesus pagou o preço. Eu não mereço, mas a salvação veio através de Jesus na cruz, mas eu não mereço. O que eu preciso fazer, pastor? Apenas entender esse favor e entregar a minha vida para Ele. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Às vezes muitos de nós já fizemos isso há muito tempo atrás. Entregamos a nossa vida para Jesus há muito tempo atrás. Mas às vezes no decorrer da nossa caminhada, por causa dos problemas, por causa das nossas dificuldades, a gente acabou entrando por caminhos errados. Às vezes a pressão, a opressão, as dificuldades nos tiraram desse caminho. E a gente precisa entender e voltar para esse caminho. Vou falar de novo o texto. A Bíblia diz que muitos que dizem Senhor, Senhor, não herdarão o reino dos céus. Acha o versículo para mim e coloca aqui, fazendo favor. Muitos que dizem Senhor, Senhor, não herdarão o reino dos... Muitos de nós que estamos aqui hoje, se não nos arrependermos, se não consertarmos com Deus, nós vamos cantar aqui, dançar aqui, mas não vamos cantar no céu, não vamos dançar no céu. Muitos naqueles dias hão dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, olha só, irmãos, olha essa palavra, o tanto que ela é forte. Te direi explicitamente, te falarei a verdade. Você terá uma decepção. Não, lá. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, nunca vos conheci. Deixa aí. Nunca vos conheci. O que Deus vai dizer para quem não tiver aceitado Ele como Senhor e Salvador e viver uma vida de santidade? Nunca te conheci. E às vezes quando a gente prega uma palavra um pouco mais forte, as pessoas não aceitam essa palavra, porque dizem: não é assim que vai acontecer. Deus é amor, Deus me ama. Deus não vai levar em consideração só isso que eu estou fazendo, não. Deus não vai levar em consideração isso ou aquilo, não. Então lhes direi explicitamente, ou seja, lhes direi a verdade: apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, ou seja, apartai-vos de mim aqueles que vivem em pecado, aqueles que vivem em pecado, aqueles que vivem em pecado, aqueles que vivem em pecado. E o que eu preciso fazer, pastor? 1 João capítulo 1, versículo 9. Eu estou falando de salvação. Pastor, o Evangelho é boa nova, é notícia boa. O Evangelho é confronto. Diz comigo assim: o Evangelho é confronto. Quem não é confrontado e quem não aceita o confronto não muda. Não muda. Não muda.
1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Romanos capítulo 10, versículos 6, 7, 8, 9 e 10. Pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isso é trazer do alto Cristo. Quem descerá ao abismo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Se eu não me arrepender de todo o meu coração, não haverá salvação na minha vida. Mas se eu me arrepender de todo o meu coração, independente daquilo que eu faça ou tenha feito, a Bíblia me garante: se eu confessar os meus pecados, me arrepender de todo o meu coração, o Espírito Santo de Deus vai continuar habitando em mim. A salvação vai continuar fazendo parte da minha vida. Então não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo. Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que coisa linda. Olha que porta que Deus abre para nós. Deus abre uma porta de coisas novas e fecha a porta para que as coisas velhas fiquem lá atrás. Deus abre uma porta de oportunidades para nós podermos viver uma vida nova. Deus abre uma porta para nós sairmos de uma vida de pecado, para vivermos uma vida de santidade, para vivermos uma vida, para deixarmos de viver uma vida longe dele, para vivermos uma vida todos os dias no Santo dos Santos. Quem está entendendo, pastor, diga amém. Então Jesus salva. Diz comigo assim: Jesus salva. Diz comigo assim: Jesus salva. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado em Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, agora para pensar: se Cristo vive em mim, como é que eu vou viver uma vida de iniquidade se Ele é santo? Se Cristo vive em mim, como é que eu vou viver uma vida de pecado se a Bíblia diz: sois santos como eu sou santo? Agora não. Agora eu já não vivo mais eu, agora eu vivo pela fé, direcionado pelo Espírito Santo. E se Ele diz vai, eu vou. E se Ele diz não vai, eu não vou. Se Ele diz faz, eu faço. Se Ele diz não faz, eu não faço. Mesmo que me chamem do que quiserem. Quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, nós cantávamos um hino: não importa o que vão pensar de eu quero é. Quem conhece esse louvor aí, diga amém. Vocês é velho igual eu, hein? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Só não ficou bonito porque eu que estou cantando, mas quando a galera canta fica bonito. Irmãos, não importa. Não importa. Pastor, se eu for radical assim, quantas oportunidades eu vou perder? E deixa eu dizer um negócio para você: é o contrário. Se você for radical na sua santidade, na sua salvação, quantas oportunidades vai aparecer para você? Porque você está servindo ao Deus que abre portas.
Quantas oportunidades você vai poder viver? Você está querendo viver as oportunidades do mundo, e Deus está querendo que você viva as oportunidades celestiais, mas você não abre o seu coração, está com medo. Quem está entendendo, pastor, diga amém. 2 Coríntios, continuando. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo. E tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando-se consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos, pois, da parte de Deus, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Existe algo muito maior quando eu aceito Jesus na minha vida. Existe algo muito mais poderoso do que eu possa imaginar. Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, existe um processo de reconciliação. Reconciliação. Deus me dá a oportunidade de me reconciliar com Ele. Deus me dá a oportunidade de me acertar com Ele. Deus me dá a oportunidade de dizer de forma verdadeira. Deus me dá a oportunidade de abrir meu coração para Ele, dizer tudo que está errado, e Ele simplesmente dizer: vinde, bendito de meu Pai. A Bíblia diz que Jesus não veio para julgar, Jesus veio para salvar. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Agora quem traz o julgamento somos nós mesmos, com as nossas atitudes, com as nossas decisões. Para nós, enquanto igreja do Evangelho Quadrangular, nós acreditamos que é da vontade de Deus que aqueles que nasceram de novo cresçam em santificação, compartilhem sua santidade e diariamente sejam fortes na fé, no poder, na oração, no amor, no serviço e no ministério. Pastor, eu não quero ministério. Eu não estou falando de ministério no sentido humano, não estou falando de ministério pastoral, não estou falando de ministério de louvor. O texto que nós lemos diz que todos nós temos um ministério, o ministério da reconciliação. O que é isso, pastor? Ontem a Gisele pregou aqui no Living, no Ministério de Jovens, e ela falou sobre chamado. Qual que é seu chamado? Pastor, meu chamado não é, eu não quero ser pastor, eu sei que não. O chamado nosso, o chamado de todo cristão é levar Jesus para as outras pessoas. O ministério da reconciliação que está na minha vida e que está na sua vida, independente de siglas, é levar Jesus, é levar a salvação, é fazer como Paulo fez, é fazer como os discípulos fizeram, levar Jesus aonde você for. Esse ministério da reconciliação, ele não é para um ou para outro, ele é para todos. Olha só o que o texto diz. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De
sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, todos nós temos um ministério: reconciliar o pecador com Deus. Todos nós temos um ministério: tirar as pessoas que estão lá no mundo e trazê-las para a presença de Deus. Todos nós temos um ministério: levar Jesus através da nossa vida. Todos nós temos um ministério: sermos testemunho vivo de Cristo, porque a Bíblia diz que nós somos uma carta escrita e lida por todos os povos. Que é isso, pastor? Sabe, lá na sua casa, as pessoas estão te observando, elas estão te olhando. Talvez seu filho que não é cristão, ele está te observando. Talvez seu esposo que não é cristão, ele está te observando. Ah, mas foi para a igreja, não mudou nada. Tem gente que fala assim: pastor, minha esposa foi para a igreja, ela está pior do que ela era antes. Mas como? Não tem como piorar. Quando eu aceito Jesus, eu só melhoro, eu não pioro. E vice-versa. Tem homem que é crente só na igreja, chega em casa, como é que faz? Todos nós temos o ministério da reconciliação. E o ministério da reconciliação, você não exerce ele aqui, você exerce ele lá fora. Você não exerce ele aqui, você exerce ele lá no seu trabalho. Você não exerce ele aqui, você exerce ele lá no meio da sua família. Quando você reunir no Natal aí, tá vindo o Natal, tá ou não tá? Geralmente tem as festas de Natal. É só problema, é ou não é? A maioria, mas é só problema. Um quer a carne desse jeito, o outro não quer. Um quer alugar um negócio, o outro não quer. Um quer fazer desse jeito, o outro não quer. O outro quer ir para outro lugar, não quer. Chega na hora, é só problema. Como é que você vai lidar com isso? É lá, exatamente nesse momento, que o ministério da reconciliação tem que fazer parte de você. É lá que você tem que dizer: calma, gente, vai dar tudo certo, fica tranquilo, vamos entrar aqui no meio termo. Não, mas é porque, calma, é assim mesmo, cada um tem uma opinião, vamos entrar num consenso aqui. É assim que funciona. Diz comigo assim: Jesus salva. Diz assim: Jesus salva. Quantos salvos eu tenho aqui nessa noite? Diga amém. Que coisa linda. Quero te convidar a ficar de pé então. Salvação é a obra completa de Deus, que consiste em trazer o homem do estado de pecado ao estado de glória. O tema de hoje é Jesus salva. E a pergunta é: você tem certeza da sua salvação? Se Jesus voltar agora, você tem certeza da sua salvação? Ou você está em cima do muro ainda? E Ele vos dirá explicitamente: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Mas se eu reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Ele vai dizer assim: olha, vinde bendito de meu Pai. Jesus quer salvar você. Amém ou não amém? Eu vou mais longe. Jesus quer salvar a sua casa através de você. Amém? Olha, quem é salvo, salva. Quem é curado, cura. Quem é liberto, liberta. Amém ou não amém? Quem é salvo, salva. Pastor, hoje eu não estou bem. Eu preciso me reconciliar com Deus. Deixa eu dizer um negócio para você.
hoje é noite de salvação.